E aí galerinha, tranquilo? Bora para mais um videozinho aqui do R-Markdown. Não esquecendo vocês, né? Tomara que vocês não esqueçam. Caso vocês queiram, os códigos estão aqui no GitHub do R-Markdown. Então, um GitHub, uma parte do GitHub, uma pasta, né, que eu criei no GitHub só para o R-Markdown. E caso vocês queiram aprender alguma outra coisa, eu tenho 1201 vídeos, já com esse 1202, com uma porrada de coisa, cara. É só um monte de programação, rede de computadores, TDD, eu fiz alguns, lógica de predicado, machine learning, meu. O que mais tem é vídeo aqui no canal. Então, caso vocês queiram assistir, tá aí. Então, eu vou mostrar para vocês alguns. Configurando é triste, é configurando. Então, os blocos de código. Então, nós podemos colocar algumas flags nos blocos de código para que o nosso documento fique um pouco melhor. Às vezes não queremos demonstrar o código que importamos determinada biblioteca, código perto de gráfico também não é muito legal. Foi mal. Mas esse tipo de coisa eu vou passar em outros vídeos. Esse daqui eu simplesmente vou mostrar algumas das configurações que podemos colocar no bloco de código. Então vamos lá, ó. Podemos configurar com algumas flags e elas podem possuir o valor true ou false. E eu vou demonstrar algumas com vocês aqui, para vocês. Então, por exemplo, o eval. O eval, caso você não queira executar um determinado código, executar no sentido de o bloco seja realmente executado e que ele armazene as variáveis, que ele trate aquela informação, você seta como false. Então, eu coloquei aqui um exemplinho. Né? Então, eu tenho aqui um inline, que eu vou executar aqui o x e eu vou colocar aqui o x igual a churros. Podem ver aqui em cima. Ó. Eu coloquei aqui, eu dei um str, né? Então, eu demonstrei, eu já logo atribuí. E logo, aqui dentro da atribuição, que é o que eu fiz aqui, eu demonstrei churros. Então, ele executou, eu atribuí, executou o código e ainda por cima ele mostrou para mim qual foi o resultado. Ok? Agora, se eu não quisesse executar esse bendito, então eu coloco aqui false. Então, na hora que eu executar, ó, ele mesmo já reclama. Por que ele reclama? Porque eu não tenho x. Ele não executou esse código, ele não executou esse bloco. Esse bloco não está sendo executado. Esse bloco aqui, né, não está sendo executado e essa variável x ela não existe. Então, o próprio R-Markdown ele já vai subir o erro para vocês. Então, se eu quiser executar, eu tenho que colocar como true. Beleza? Então, o echo, por exemplo, ele mostra o código junto ao resultado. Então, se eu colocar aqui echo como true, podemos ver aqui no mtcars, ó, ele vai mostrar o resultado e está aqui o outro bloquinho que é o do código. Se eu tirar aqui, eu colocar aqui como false, e na hora que eu executar novamente, olha só, o bloco de código, que é o do str, do mtcars, ele não está mostrando. Então eu consigo ocultar isso. Isso daqui é legal quando fazemos algum gráfico ou algo do tipo que aí não aparece o código junto ao gráfico. Fica um pouco legal. Então no warning, por exemplo, o warning ele exibe algumas possíveis advertências ou algumas mensagens. Né? Neste caso a gente está falando mesmo de advertência. Eu vou colocar aqui possíveis advertências no código. Mensagens não, porque mensagens pode ser qualquer outra coisa. Pode ser algum outro tipo de aviso. Então, por exemplo, se eu colocar como true, na hora que eu executo, se eu ignite, voltar. Então, por exemplo, eu estou executando aqui o warning, né? Então mostra o bloco de código e aqui ele mostra a bendita da advertência. Então, se porventura aqui eu colocar aqui false, o código vai executar. Ok, veja que o código está executando, só que ele não demonstra, ele não mostra esse warning. Às vezes você vai criar algum gráfico ou vai executar algum código que a própria biblioteca ela vai te dar um warning. Ela vai falar assim, ó, você poderia melhorar se porventura você setasse alguma flag, se você mudasse determinada configuração para false ou true, se você colocasse você aumentasse, sei lá, se você fizer um histograma no ggplot, que eu vou falar sobre ggplot também depois, ele reclama assim, olha só, você está vendo que a divisão aqui está em x, só que você pode mudar, você pode colocar para y ou z. Ele vai exibir isso. Então, caso você não queira que ele exiba esse resultado, você seta aqui o warning para false. E agora o último que eu vou falar é sobre o error, né? Se ele oculta não as mensagens de erro. Estão vendo aqui que o C está aberto?
para criar um vetor. Para quem não sabe, a função C, ela cria um vetor de dados. Então, veja que ela está aberta, eu não fechei aqui o parênteses. Na hora que eu executar, né, nem precisava porque já estava, mas tudo bem. Ó, ele reclama, ó, error. Unexpected end of input. Está aqui. Então, se eu colocar aqui para false, por exemplo, ele vai reclamar. Ele vai reclamar que está faltando isso, está interrompendo. Ó, era essa peça que você queria, ó, execução interrompida. Então, na hora que eu fechar aqui novamente, eu venho aqui e coloco. Aí ele simplesmente vai retornar um null, mas é porque eu não retornei nada. Beleza? E se eu quiser colocar, por exemplo, que eu não quero exibir esse código, né? Então, por exemplo, aqui eu não tenho eval, eu quero echo. Então, vem aqui, coloco uma vírgula e coloco, por exemplo, false. Executo. Aqui, ó, echo, lógico, equals false. Então aqui, ó, veja que ele não mostra o código. Então se eu quiser juntar configurações, se eu quiser colocar mais flags, eu simplesmente coloco uma vírgula e vou demonstrando isso. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. O código vai estar aqui no GitHub. Caso vocês queiram ver um pouco mais, eu vou deixar aqui o link com a referência que é do próprio RStudio. Beleza? Então com algumas outras configurações, como Tire, o Prompt, caso você queira executar alguma outra coisa, sei lá, o Highlight, Mensagem, Evaluation e etc. Beleza? Tem aqui a do Chunk Options. Belezinha, pessoal? Espero que tenham gostado. Não esqueça de baixar o arquivo caso vocês precisem. E é isso aí. Beijos na bunda e até mais.